Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. Primeiro, eu e o Gabeira vamos discutir um tema que é inevitável, a CPI da Covid, que vai ser instalada hoje, terça-feira, dia que estamos gravando aqui esse nosso podcast, e na semana em que o Brasil vai alcançar a trágica marca dos 400 mil mortos pela Covid. Depois a gente vai falar do que ficou da cúpula do clima, que ocorreu na semana passada, uma cúpula em que o Bolsonaro fez promessas não só para inglês, mas para o mundo todo ver, e 24 horas depois cortou 240 milhões de reais de verbas para o meio ambiente. Mas antes da gente conversar sobre CPI e Conferência do Clima, eu queria passar a palavra para o nosso Gabeira para ele falar de uma outra coisa. O Gabeira está fazendo esse podcast de hoje diretamente de Portugal, para onde ele viajou na terça passada. E, Gabeira, conta aí o que você foi fazer, como é que você encontrou Portugal nessa pandemia. Aliás, no domingo foi o primeiro dia sem mortos por Covid aí em Portugal, desde agosto do ano passado. Exatamente. Você sabe que eu tenho tentado essa viagem desde 15 de fevereiro, né? Várias vezes foi fechada a possibilidade, agora ela se reabriu, mas só para viagens essenciais. Você só pode entrar em Portugal se tiver viagem essencial. E inclui nessa viagem essencial o reencontro familiar. Então eu vim ver minha filha e nós, para chegarmos aqui, para entrar em Portugal, você precisa de um teste, um PCR, tirado 72 horas antes. Ao chegar, você se compromete também a fazer uma quarentena de 14 dias. Mas Portugal eu sinto nessa região onde eu estou, que é Nazaré e São Martinho do Porto, uma região tranquila, muitas pessoas até caminhando sem máscara, mas não há aglomeração, elas não se veem, entende? Elas não se encontram, então basicamente eu passo 99% do tempo dentro da casa da minha filha, quer dizer, eu saí de uma quarentena no Rio para uma quarentena em Portugal, mas eu acho que eles estão indo bem de alguma maneira no combate à pandemia. Eles conseguiram reduzir muito, né? Ontem, por exemplo, foi o primeiro dia em que Portugal passou sem mortes por Covid. Conseguiram reduzir o número de internações, o número de mortes também, evidentemente. O lockdown e a vacinação derrubaram a taxa de incidência da Covid por aqui. Hoje está em 70 casos para cada 100 mil habitantes. E há um clima de mais tranquilidade aqui em relação à Covid, sobretudo no interior, né? Com certeza está valendo a pena. Está valendo. Não, está valendo a pena porque você tem contato também com uma situação outra, de outro país, sim, onde o estágio é um pouco mais avançado. Eles estão começando a vacinar agora de 55 a 60 anos e prosseguem no processo de vacinação, né? E soube também que, no caso de um médico aqui, que ele teve Covid e ia se vacinar, e falou, não, você vai de novo para a fila da tua idade, porque quem teve Covid aqui é considerado um pouco mais imunizado, entende? Parcialmente imunizado. O que coincide com um estudo publicado ontem pelos americanos, né? Dizendo que quem teve Covid tem uma tendência a estar 80% imunizado, o que não significa que você deva baixar a guarda de forma nenhuma. Gabeira, vamos falar da CPI da pandemia. Bom, a CPI vai começar hoje, ela não vai abordar apenas assuntos de um passado recente, mas de coisas que continuam a acontecer, de incompetências que continuam aí à nossa vista. Se não bastassem os 23 pontos que o próprio governo elencou como temas que serão abordados pela CPI, que para isso ele está se preparando para responder. Os 23 que ele reconhece já, né? Que ele reconhece, exato. Que são a negligência
para a compra da vacina no ano passado, o negacionismo, incentivo ao tratamento precoce, enfim. A gente, fora isso tudo, que são problemas que vem desde o ano passado, a gente se depara nessa última semana de abril com 400 mil mortos, que esse número vai acontecer essa semana, e com o ministro da Saúde, o Queiroga, que ontem, segunda-feira, admitiu no Senado problemas para que as pessoas tomem a segunda dose das vacinas. Outra questão que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Ou seja, Gabeira, a insegurança é permanente, evidentemente é um caldo bem grosso que vai impactar no próprio dia a dia da CPI. O Queiroga, ele completou um mês como ministro ontem, e de avanço, acho que a gente só tem a felicidade de não ter mais de conviver com alguém como o Pazuello, que fazia questão de ostentar o negacionismo e a incompetência dele a cada declaração. Mas parece que é só isso, né? O Pazuello ontem esteve sem máscara em Manaus, né? Exato. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desrespeitou um decreto do governo do Amazonas e entrou num shopping de Manaus sem usar máscara. Ela afirma que falou com o ex-ministro sobre o uso da máscara e que ele perguntou onde compra isso. Olha, é isso. Eu acho o seguinte, a imprensa está apresentando como se fosse realmente um embate entre a oposição e o governo. Cada um reunindo as suas forças e preparando a sua estratégia. Mas nós que acompanhamos isso, nós sabemos que esse governo tem pouquíssima experiência de CPI, né? O próprio Bolsonaro nunca participou ativamente de uma CPI. E os senadores que vão defendê-lo, exceto o Ciro do Piauí, que é candidato ao governo no Piauí, também não tem experiência. Eu acho que a experiência maior está do lado da oposição. Agora, é verdade também que a oposição que está fazendo a CPI, presente na CPI, ela não tem uma experiência em investigação, em se opor a governos. Pelo contrário, é gente que sempre, de uma certa maneira, esteve no governo. O único que tem mais experiência em pegar no pé do governo é o mais jovem deles, que é o Randolfo Rodrigues, que ele tem essa pegada já há algum tempo, porque ele está na oposição. Mas o tipo de experiência que essa CPI pede é um tipo de experiência que não é exatamente a experiência do oposicionista. Por quê? Porque é uma CPI que vai trabalhar com dados que nós já realmente conhecemos. Então, o trabalho dela vai ser documentar pacientemente, fechar todas as pontas para que fique bastante claro a omissão do governo. Eu acho que nisso ela terá grandes possibilidades. Embora não conheça o plano de trabalho que deve ser apresentado hoje, eu imagino que o plano de trabalho talvez comece pela negligência nas vacinas, não é? Eu acho que, nesse caso, a CPI já tem à disposição dela algumas indicações de 11 vezes que o governo se recusou a comprar vacina, ou pelo menos evitou fazer o negócio das vacinas, e tem também, indiretamente, já o depoimento de um membro do governo, que é o Fábio Weingarten, que falou realmente na incompetência do governo na relação com a Pfizer. Weingarten não citou o nome do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas disse que o atraso do governo na aquisição de vacinas foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde na gestão de Pazuello. Eu não sei como a Pfizer vai se manifestar nessa CPI. Ela tende a ter uma relação com o governo de cliente e empresa. Possivelmente ela vai respeitar o governo e vai evitar comprometê-lo. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe muito bem que, se houver inteligência
por parte dos senadores, eles podem levar a Pfizer a falar um pouco mais da verdade, porque o caminho para pressionar essas empresas não é o Brasil. O caminho para pressionar essas empresas é através da imprensa e da opinião pública do lugar onde elas estão sediadas. Não é? Aí é que as coisas pegam. Portanto, é possível também que você obtenha da Pfizer um depoimento confirmando tudo isso. Deixa eu te interromper só um ponto nessa questão do Fábio Weingarten. Porque não ficou claro 100% qual foi a intenção dele ao dar essa entrevista. Se foi uma jogada combinada com o Bolsonaro ou com os filhos, se foi para se blindar. O fato, que me parece claro, é que a entrevista atingiu o Bolsonaro, sim, mesmo ele, Fábio Weingarten, tendo dito que as coisas que ele estava criticando não chegavam ao Bolsonaro, que ele eximia o Bolsonaro desse processo complicado de compra de vacinas. Agora, ela atinge o Bolsonaro. O Bolsonaro é o chefe do governo e ele não tem como ser eximido de culpa. O Weingarten ele quis centrar a culpa no Pazuello, que pode ser uma estratégia. Agora, tem uma outra coisa também. Será que o Pazuello, não nesse momento, que aparentemente ele está fechado com o Bolsonaro, mas será que ele vai aceitar, no meio do caminho, ser jogado sozinho ao mar? Ou ele vai querer jogar mais gente com ele? Muito possivelmente você viu também que as últimas declarações dele ao deixar o cargo foram enigmáticas, né? Ele se dispôs a denunciar, ou pelo menos a falar de políticos que queriam estabelecer um caminho diferente no Ministério da Saúde. Ele tem essa possibilidade de ampliar o leque das investigações, denunciar mais gente, ele tem todas essas possibilidades. No entanto, eu acho que se o Weingarten e o Bolsonaro tiveram como táticas uma entrevista para blindá-los, ou blindar pelo menos o Weingarten, é uma tática equivocada, porque você não pode exatamente fazer uma entrevista dessa com o intuito de blindar o presidente da República e explicar coisas que acontecem graves na compra de vacinas, de incompetência, e dizer que o presidente da República não sabia. Olha, se um presidente da República não sabe qual é o processo de compra de vacinas no momento de pandemia, para que serve um presidente da República? Exatamente. Eu tenho a impressão também, se você examinar os 23 pontos, não é? Existe um ponto também que pode, ninguém fala muito dele, mas eu acompanho há algum tempo, né? É um ponto que pode complicar também, que é a relação com os indígenas brasileiros, entende? As denúncias permanentes sobre a situação dos indígenas. Você sabe que esse tema é o tema de algumas denúncias no Tribunal Internacional. Logo, o governo está mais ou menos familiarizado com isso. E quem pode ser um bom depoimento, se estivesse na CPI, eu o convocaria no momento adequado, é o ministro Barroso. Porque o ministro Barroso é que está tentando levar o governo a um comportamento adequado no campo da relação com os indígenas na pandemia. E constantemente ele reclama da incapacidade de realizar o trabalho como ele gostaria, entende? A quarta versão do plano para enfrentar o avanço da Covid-19 entre os povos indígenas ainda foi considerada precária pelo ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com ele, determinações anteriores foram atendidas apenas parcialmente, o que demonstraria uma profunda desarticulação por parte dos órgãos envolvidos na elaboração do documento. E agora também estão surgindo na imprensa, né? Você deve ter visto também alguns ofícios do Ministério da Saúde indicando o uso da cloroquina. Então, muito possivelmente também exista já um material, digamos assim, documental relativamente abundante sobre o envolvimento do governo no uso da hidrocloroquina. Nós sabemos que esse envolvimento existe. Então, se nós avançarmos um pouco mais, nós veremos a compra que o Bolsonaro fez da hidrocloroquina na Índia, o fato do Exército ter produzido tantos comprimidos de hidrocloroquina e parte desse material hoje não está sendo usado. Enfim, tudo isso nós sabemos, mas o trabalho da comissão é exatamente de apontar os documentos,
localizar os depósitos, rever a defesa do Exército, que é também uma confissão de envolvimento do Exército na produção de hidrocloroquina, e uma confissão de boas intenções, que era no sentido de acalmar a população. Enfim, todo esse material está aí. Eu acho que essa CPI é muito diferente de todas as que eu acompanhei. E comparada com outras CPIs também, eu acho que existe algo muito importante para se notar. É que uma CPI, ela não tem consequências legais normalmente. As consequências que advêm de um processo legal, elas são muito lentas. Eu me lembro, por exemplo, da CPI dos sanguessugas. A CPI dos sanguessugas, ela só veio a ter consequências legais muito adiante, mas ela teve consequências nas eleições de 2006. Ela conseguiu, de uma certa maneira, eliminar 80% dos envolvidos. Então, eu acredito que essa CPI, pode ser até que não haja uma consequência legal anterior às eleições de 2022, mas ela vai ser um elemento fundamental nas eleições de 2022, porque ela vai dar um material fora do comum para que os opositores do Bolsonaro o acusem, e ele vai ter que passar grande parte do tempo se defendendo dessas acusações. Tem uma outra coisa que eu queria registrar aqui, que eu apurei nesses últimos dias, que tem hoje uma briga, uma disputa dentro do Palácio do Planalto para saber quem fica na linha de frente no Palácio do Planalto para coordenar a defesa do governo na CPI. Você tem hoje o Onyx Lorenzoni, a Flávia Arruda e o ministro Ramos. Os três ministros, eles querem ter a liderança do processo. E na verdade, o Onyx, porque já teve o cargo de articulador político e perdeu. E aí depois foi substituído pelo Ramos, que também, no mês passado, deixou de ser ministro e passou a cadeira para Flávia Arruda. Os três, eles estão batendo cabeça porque cada um quer ser líder no processo diante do Bolsonaro. É uma disputa que as pessoas têm que ficar atentas, que hoje corrói um pouco essa unidade do governo. O Onyx, se ele for realmente candidato a esse cargo, ele tem alguma experiência, eu já participei até de CPIs com ele, mas ele, nessa CPI, ele devia ser envolvido como, de uma certa maneira, um acusado, porque ele é um ministro e fez uma declaração realmente que é uma fake news. Ele disse que o isolamento social e o lockdown não deveriam ser feitos porque os insetos e formigas e mosquitos, eles existem dentro de casa e eles transmitem a Covid-19. Realmente ele fez uma declaração que é típica de qualquer autor de fake news vulgar, entende? Então ele, como ministro, teria que se depor sobre essa declaração. Ele vai ter que explicar cientificamente onde é que ele tirou essa ideia de que as formigas transmitem Covid-19. Vamos para o nosso segundo tema de hoje, a cúpula do clima. No discurso que eu citei aqui no início do programa, o Bolsonaro prometeu dobrar a verba para as ações de combate ao desmatamento ilegal e no dia seguinte ele cortou 240 milhões de reais do meio ambiente quando sancionou o orçamento de 2021. Esse poderia ser um bom resumo do quanto se pode levar a sério o Bolsonaro quando ele fala em defender o meio ambiente. Mas puxando aqui por outro ponto, em novembro a gente vai ter a COP26, a Conferência da Mudança Climática, que é promovida pela ONU. Você acha que o Brasil vai estar diante do mundo numa situação lá em novembro, mais delicada que de agora? Ou seja, o que eu quero dizer é que daqui para novembro, mais 7 meses e possivelmente mais 7 meses de números ruins em relação à Amazônia, em relação a queimadas e tal, será que a gente vai ter que se explicar ainda mais diante do mundo? Olha, eu creio que sim. Sobre a cúpula do clima, eu acho que não ficou muito destacado no Brasil
algo que a Angela Merkel mencionou e que eu mencionaria também nos meus comentários, é que ela foi criada, especificamente essa cúpula, para mostrar que os Estados Unidos estavam de volta ao jogo. Né? Eles passaram 4 anos fora das negociações climáticas, estavam de fora com a pretensão de ocupar o papel de liderança. Essa foi a razão dessa cúpula climática. As propostas que foram colocadas na mesa, por um ou por outro, são propostas importantes. Todos apresentaram as suas propostas. Mas o principal dessa cúpula foi isso. E todos diziam, né, quando se tratava do Brasil, todos já diziam o seguinte: o mais importante é ver a prática. Então, na COP agora, em novembro, ele vai ter que mostrar o que ele fez em função dessas promessas apresentadas. E como nós o conhecemos bem, sabemos que ele não se dedica a essa questão do clima, embora exista um esforço nacional, eu diria subnacional até, eu diria, porque são atores como empresas, governadores, existe um esforço grande, ele não estará fazendo nada de especial. Então, muito possivelmente, nós seremos cobrados agora diante de um discurso que foi feito irresponsavelmente, né, porque ele prometeu várias coisas que são julgadas para o futuro, mas ele não está desenvolvendo nada de prático para garantir isso. E as pessoas percebem, os americanos, quando todos disseram, olha, o discurso dele foi animador, vamos esperar a prática, era o que eles tinham que dizer mesmo, porque você não pode dizer se você está mentindo. Né? Quer dizer, não, muito bem, você quer dizer que vai fazer isso? Faça, então nós vamos acompanhar. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. E nós já vimos que ele já retirou, quer dizer, o orçamento já ficou 240 milhões menor no campo do meio ambiente, sinal de que não vai avançar muito. Nós já vimos também que aquele delegado da Polícia Federal que denunciou a presença do ministro Salles num negócio ilegal de exploração de madeira, também está evoluindo. O delegado hoje tem medo até de ser demitido. Ele foi afastado do cargo, está falando que tem medo de ser demitido. Portanto, todas as consequências da política do Bolsonaro no meio ambiente continuam, porque ele não mudou 1 centímetro na sua posição. Internamente, ele não mudou 1 centímetro. Ele falou aquilo que os diplomatas escreveram para ele falar, assim mesmo falou sem nenhuma convicção. E eu acho que vai ficar muito claro cada vez mais essa situação, o isolamento no campo ambiental e, mais ainda, o isolamento sanitário também, porque, bem ou mal, todos os países observam também como os governantes se comportam no combate à pandemia. E talvez seja um dos únicos governantes no mundo, presidente da República, eu tenho que pesquisar, mas talvez seja o único presidente da República que esteja sendo objeto de uma CPI para apurar as suas responsabilidades. Portanto, e ele é realmente considerado no mundo o primeiro negacionista, o negacionista mais fervoroso. Portanto, tudo isso combina, porque, na verdade, tanto a relação com o meio ambiente como a relação com a pandemia são parte de uma mesma visão de mundo. Uma visão de mundo que realmente favorece a atividade econômica sem nenhuma preocupação com a vida humana. Gabeira, você falou em que o presidente Bolsonaro não mudou nada, não mudou 1 milímetro o que ele pensa e tal na questão do meio ambiente, e eu me lembrei aqui do Ricardo Salles, que há uns 2 meses atrás estava junto com o Ernesto Araújo com foco sobre ele, se vai ser demitido, se não vai, o Centrão ali carregando nas tintas
que ele tinha que ser substituído, ele e o Ernesto. O Ernesto Araújo deixou o Ministério das Relações Exteriores. Agora, o Ricardo Salles, ele, pelo menos neste momento, inclusive neste momento pós-cúpula do clima, ele saiu do foco do Centrão e, portanto, ganhou uma sobrevida, já que o Bolsonaro mesmo não quer demitir ele. O Centrão, neste momento, está muito mais interessado em fatiar o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Ele está de olho para recriar o antigo Ministério do Trabalho, da Previdência, do Planejamento. Então, o Ricardo Salles, ele deixou de ser o foco disso, talvez para a alegria do Bolsonaro. Em compensação, ele está sim no foco da Polícia Federal, ou, pelo menos, se o Supremo Tribunal Federal permitir, ele começa a ser investigado. Quer dizer, isso é o que ameaça hoje o Ricardo Salles, porque o Bolsonaro, por ele não pretende entregar a cabeça do Salles. Então a gente chegaria até novembro na conferência da ONU, na COP, com o Ricardo Salles ministro. É muito impressionante. É outro fator, né? Sim. É outro fator que vai complicar. E você tem razão, eu acho que mas o Centrão é negociável, sempre tudo com o Centrão é negociável, né? Se eles investirem pedindo a cabeça do Salles e o presidente oferecer alguma outra coisa em troca, eles aceitam também. Então, como você observou, fatiar o Ministério da Economia no momento é o que mais interessa a eles, porque são 3 novos ministérios que eles podem ocupar e de porteira fechada, talvez. Quer dizer, colocando os funcionários que eles quiserem, porque são novos ministérios. Ou seja, acho que a conclusão disso é que o ministro do Meio Ambiente, que ostenta os piores resultados no enfrentamento ao desmatamento, ele tem hoje uma situação no governo muito mais tranquila ou menos intranquila do que ele tinha alguns meses atrás, apesar disso tudo, né? O único fator que o enfraquece é a pressão social, né? A pressão social é grande, você tem pressão de vários lados, pressão da PGE, você tem pressão possivelmente um inquérito no Supremo, pressão da Polícia Federal, pressão de alguns setores empresariais que não se dão bem com ele. Ele continua isolado socialmente, mas a verdade é que isso não derruba ninguém aqui no Brasil no momento, porque o presidente da República também não se importa muito com isso, ele vai mantê-lo até onde ele puder. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN, às terças-feiras, 10h30 da noite. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!